Pessoal, olha isso. O Agente Oculto dos irmãos Joe Russo e Anthony Russo originalmente era um projeto dos estúdios Sony, que iam investir 70 milhões de dólares muito generosos na empreitada. Mas a Netflix entrou na negociação, encampou a produção e decidiu investir nela 200 milhões de dólares. E eu me pergunto, por quê? O Agente Oculto acaba de estrear na Netflix e eu vou ser franca, sob muitos pontos de vista, quase todos, na verdade, ele é uma decepção. No filme, o Ryan Gosling é o Sierra Six, um rapaz que foi tirado da prisão 20 anos antes com a condição de passar a vida fazendo o serviço sujo da CIA como um agente que não existe. E o Chris Evans é um agente independente, um sociopata, que é contratado para dar cabo do Sierra Six no momento em que ele decide começar a ter opiniões próprias. A partir desse mote surgem várias intrigas e a ação vai se deslocando para cidades variadas ao redor do mundo. Aquela coisa bem decalcada de Missão Impossível e James Bond. Pois bem, a primeira e decisiva decepção aqui é com a direção dos irmãos Russo. Os irmãos Russo vieram das séries independentes de comédia, onde eles tinham mostrado um timing e um ritmo notáveis e uma capacidade muito grande de serem incisivos. E na passagem para Marvel, onde eles fizeram o Capitão América e o Soldado Invernal e Capitão América Guerra Civil, eles se revelaram dois excelentes diretores de ação. Eu acho que os dois Capitão América deles são ali dos melhores filmes que a Marvel produziu em todas as fases dela. Ou seja, a gente achou que podia e deveria esperar muito dos irmãos Russo. Mas desde que eles deixaram a Marvel depois de Vingadores Ultimato, a expectativa não tem sido cumprida. Primeiro, eles lançaram para Apple aquele filme muito fraco chamado Cherry. Mas a Netflix decidiu bancar o Agente Oculto com essa quantia exorbitante porque a plataforma está atravessando um momento muito delicado do ponto de vista do valor de mercado e da confiança dos acionistas. E ela identificou nos irmãos Russo uma oportunidade redentora. Uma das ambições da Netflix, porque isso certamente seria muito proveitoso para ela, é produzir filmes de ação que rivalizem com o grande filme de ação feito para o cinema. Mas não é isso que a gente vê na tela em O Agente Oculto. O que a gente vê é um filme de ação rotineiro, que não consegue criar excitação de verdade em nenhum momento. Não consegue sequer fazer com que você tenha algum envolvimento verdadeiro com os personagens. Dá para se divertir? Eu não me diverti, mas eu imagino que dê sim. Se a pessoa assistir com aquela expectativa controlada de tem um programa novo para eu assistir hoje no sofá de casa. Olha, além do Ryan Gosling e do Chris Evans, o Agente Oculto é lotado de atores ótimos que eu gosto de ver em qualquer projeto que seja. Ana de Armas, Billy Bob Thornton, Wagner Moura, Alfre Woodard, Julia Butters, aquela menininha que fazia cena com Leonardo DiCaprio em Era Uma Vez em Hollywood, agora um pouco mais crescida. E, no entanto, a direção pasteuriza essas interpretações de tal maneira que poderiam ser quaisquer outros atores ali no lugar desses. Não faria a menor diferença. Agora, o que realmente me deixou encafifada em O Agente Oculto é a maneira como a ação é filmada. Parece que a gente voltou 30 anos. É um retrocesso estilístico e narrativo, de linguagem mesmo, que eu não consegui compreender. Vocês lembram como era o cinema de ação ali no começo dos anos 90? Aquele corta, picota, que deixava a ação muito espalhafatosa na tela, mas praticamente parava todo o drama do filme para aquele momento espetacular? Pois bem, isso foi completamente superado com a revolução da trilogia Bourne.
Não é que outros diretores não tivessem compreendido e feito isso antes, mas em A Supremacia Bourne e O Ultimato Bourne, o Paul Greengrass sistematizou essa lógica de a ação é drama, de tal maneira que nunca mais ela foi a mesma no cinema. Bourne limpou a ação cinematográfica daqueles múltiplos cortes e múltiplos ângulos. O que ela fez foi tornar o espectador um observador impotente da ação. Não é que ele está no meio da ação, mas ela está acontecendo ali à frente dele e ele não pode fazer nada para pará-la. Ele não sabe para onde correr para se defender dela. Ela acontece numa progressão lógica que tem um impacto emocional muito maior do que isso a que os russos voltam em Um Agente Oculto. Esse corta, corta, picota, picota e um monte de fumaça colorida na tela para esconder certas coisas. Tem, por exemplo, uma cena ali em Praga com um bonde que custou 40 milhões de dólares só ela para ser feita e demorou um mês para ser filmada. E, no entanto, se o Ryan Gosling e o Chris Evans estivessem partindo para a briga num estúdio com uma tela verde no fundo, não teria feito a menor diferença. Tudo parece sintético e artificial. O único momento em que o filme parece que vai transmitir alguma coisa de verdade é quando entra em cena o Dhanush, um astro tamil do cinema indiano que tem uma presença fenomenal e domina a tela naquele momento. E o estilo de luta dele é tão interessante que nessa sequência os irmãos russos param para olhar. Infelizmente é um alívio que dura pouco. Olha, eu estou falando aqui que é um retrocesso, mas o que sei eu? Pode ser que vire tendência e que na semana que vem já tenha um monte de outros diretores copiando o que os irmãos russos fizeram aqui. As pessoas tomam decisões, às vezes, insondáveis, né? Durante a década de 80, durante anos, as pessoas usaram jeans bag, por exemplo. Mas eu acho que eles fariam bem em pensar duas vezes antes de copiar esse novo estilo, que de novo não tem nada, dos irmãos russos. O curioso é que os realizadores e produtores parecem acreditar que tem na mão o início de uma grande franquia de ação. Francamente, eu mal consegui me interessar durante aquelas 2 horas de O Agente Oculto. Imagina 2, 3, 4 filmes nessa mesma toada. Me dói pelos Russo porque eu já vi eles fazerem um trabalho excelente. Aliás, se vocês quiserem conferir, aqui no canal tem uma entrevista que eu acho bem legal minha com o Anthony Russo. E me dói ainda mais pelo Ryan Gosling, que há 4 anos não faz um filme novo e é um ator espetacular para esse tipo de papel. Da pessoa que tem que ser impassível, imperturbável, opaca por fora e que, no entanto, tem uma corrente super intensa ali dentro. O único ponto positivo, para mim, de O Agente Oculto é que ele obriga a gente a dar o dobro de valor à trilogia Bourne, por exemplo, ou a uma série como Missão Impossível, que está aí desde 1996, vai para o 7º filme a ser lançado no ano que vem e não perde o fôlego. Muito pelo contrário, ela tem sido um exemplo de ação elegante e instigante no cinema. E, detalhe, custa menos do que custou O Agente Oculto. A gente tende a achar que no cinema de ação, no cinema de superprodução e espetáculo, o orçamento é o fator principal. Ele cura todos os males, ele faz com que tudo aconteça. Não é verdade. Saber o que se quer fazer, como fazer e por que fazer daquela maneira é um elemento para o qual ainda não existe substituição. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir. Inscreva-se no canal, clique no sininho e me siga também no Twitter e no meu blog. E a gente se vê no próximo vídeo.